E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de CSS. Vamos continuar trabalhando aqui com o nosso CSS. Agora vamos falar sobre a propriedade Position. Position tem a ver com posicionamento e deslocamento aqui dos elementos HTML que nós controlamos através do CSS. Nós podemos utilizar as propriedades top, left, bottom e right. O que significa cada coisa? Simplesmente a direção. Nós podemos deslocar o nosso elemento. Então, no top eu vou colocar 100px e também na unidade de medida aí eu posso utilizar outras unidades. Vou colocar left 200, bottom 0, right em 0 e vou salvar. Vamos ver se funciona. Não funcionou. Ela não funcionou porque nós precisamos de uma outra propriedade, que é a position. Através da position, nós determinamos qual tipo de posicionamento terá esse elemento. A primeira e a padrão é a estático. Se eu atualizar, não vai modificar nada. A estático se refere a manter o elemento no fluxo normal do documento. E por isso que essas outras aqui não estão funcionando. Elas não estão habilitadas porque o posicionamento é estático, ele está funcionando aí de acordo com o fluxo do documento, não pegou. Mas, se eu aplicar absolute, que significa posicionamento absoluto, veja só, já funcionou. Inclusive, a lista que estava embaixo subiu para cima, modificou tudo, né? E por que disso? Porque o position absolute, diz que esse elemento, no caso a div, deve ter um posicionamento absoluto, um posicionamento independente do fluxo da página. Então, ele não está seguindo o fluxo da página aqui. Ele está seguindo um posicionamento diferente, né, independente dos demais elementos. Seja pai, filho, não interessa. Ele está absoluto referente aos outros. E por isso que esse deslocamento através de top, por exemplo, funciona. Tá bom? Posicionamento absoluto nós utilizamos mais quando precisamos deixar um elemento por cima de outro, alguma ocasião desse tipo. E nós podemos também colocar um elemento absoluto dentro de outro. Então, vou apresentar aqui para você, ou melhor, vou utilizar o exemplo aqui que eu tenho do e-book de HTML e CSS. Aqui nós temos todos os posicionamentos, explicado muito bem aqui pelo Ed. E como funciona? Veja que nós temos o posicionamento absoluto aqui dentro de uma outra div. Vamos inspecionar isso daqui. Veja só. Eu tenho essa div relativa e tenho esse outro bloco absoluto. Esse bloco, essa div absoluta, ela só está seguindo o fluxo aqui do elemento pi, que é esse bloco 6, por causa do posicionamento relativo. Se eu desabilitar esse posicionamento relativo, veja só, já zoou tudo, já saiu do fluxo. Se eu voltar, ele volta aqui a continuar, a seguir a linha dentro do bloco 6. Então, quando eu declaro um posicionamento relativo no anterior, eu falo para o absoluto assim, olha, você é absoluto, mas dentro da área que eu estou determinando. No caso, dentro da área do 6. Então, ele só pode ficar livre dentro da área do 6. Se eu tirar o relativo, ele é livre geral. Está liberto, vai descobrir o mundo. Se eu colocar relativo, não, vem pro cerquinho aqui, no cerquinho você brinca. Tá bom? Mais ou menos funciona assim. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é posicionamento relativo? Vamos voltar aqui para o posicionamento relativo, então. Vamos voltar para o nosso documento. E eu vou colocar aqui position relative. Salvar e atualizar. Veja só que já pegou o posicionamento relativo também. E pegou com as propriedades de deslocamento. Se eu colocar aqui 50, por exemplo, vai funcionar. No posicionamento relativo, o elemento ele continua
no lugar onde ele estava. Então, por exemplo, se eu tirar aqui essas coordenadas, esse deslocamento, ele continua do jeito que ele está, né? Ele continua no fluxo. Só que ele pode ser deslocado, ele pode ser movido através dessas coordenadas que nós determinamos aqui, através desse deslocamento que nós determinamos através de top, left, entre outros. Então ele tem um posicionamento relativo que mantém ele no fluxo, porém podemos deslocá-lo. E por fim nós temos o posicionamento fixo. E o fixo mantém ele no lugar, não tira ele do lugar. O deslocamento continua funcionando, mas ele fica fixo onde foi determinado. E ao contrário dos outros positions, que tem uma relação com os ancestrais e com os filhos, o posicionamento tem a ver com o pai, com o filho, modifica o fluxo. O posicionamento fixo tem a ver com o viewport aqui do navegador. Ou seja, tem a ver com a resolução da tela. Então ele fica fixo de acordo com a resolução da tela. Quando você quer posicionar, por exemplo, um menu colado aí no topo, né, em qualquer site, você pode utilizar position fixo. Então, para exemplificar, eu vou duplicar aqui alguns elementos. Vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse daqui. Vou tirar. E vou duplicar. Atualizei. Olha só, ele fica fixo, né? Se eu colocar mais aqui, eu dou scroll, mas ele continua fixo. Tá bom? Então ele tem a ver com essa área aqui do navegador e fica independente dos filhos e dos ancestrais. Então é isso, essa aula sobre position fica por aqui. A seguir veremos sobre z-index, que possibilita fazermos sobreposições entre os elementos. Se você quiser saber mais sobre position, sugiro que você acesse aqui o e-book de HTML e CSS e venha aqui no item 4.5. E aqui nós temos sobre position e falando, né, com exemplos aqui bem didáticos sobre essa propriedade, como você pode utilizá-la. Tem esse exemplo aqui também que eu apresentei aqui na aula e conta com mais detalhes, tá bom? Você pode dar uma lida aqui nessa parte para conhecer mais, caso ache necessário. Sempre lembrando que a propriedade position você tem que tomar cuidado para utilizar, tem que ser bem planejada, bem pensada, porque senão pode quebrar todo o layout aí, principalmente em dispositivos móveis. Então utilize em casos que realmente necessite. Tá bom? Eu vou indo nessa, estudar Galoxum, forte abraço e até mais. Fui!